é importante que vocês notem o seguinte, ó, que esse tópico ele não é exclusivo, tá, da área de tecnologia. Na verdade, pessoas formadas na área da administração, como é o caso de Rivier, sabe, né, que a gente vai estudar isso lá dentro de teoria geral da administração, beleza? Que é a teoria geral de sistemas. E a nossa banca, né, Sebrasp, ela cobre isso aqui de forma bem pontual, né? Só o conceito mesmo, em relação à utilidade dessa área do estudo. Ela acaba chamando, na verdade, isso aqui de TGS, né? O que se justifica, uma vez que a gente vai estar justamente estudando aqui, ó, a teoria geral de sistemas. Deixa eu colocar aqui o outro ponteirozinho que a gente consegue riscar, ó, TGS, teoria geral de sistemas. E o que viria a ser, gente, esse conceito, essa ideia de teoria geral de sistema? É uma teoria interdisciplinar que busca aí transcender os problemas tecnológicos que envolvem todas as principais disciplinas, tá? Professor, todas as principais disciplinas, isso mesmo. Aqui a gente está trabalhando com o conceito de interdisciplinaridade, que é quando eu reúno várias disciplinas, várias áreas do saber humano, e esses conhecimentos, essas áreas de conhecimento humano, simplesmente passam a dialogar, a contribuir com um objetivo em mente, né? A gente vai ter um único objetivo e várias disciplinas aí trabalhando para que esse objetivo seja alcançado, tá? E a interação entre essas diversas áreas do saber, entre esses diversos elementos autônomos, você percebe aqui, ó, sociologia, biologia, botânica, física, né? São matérias autônomas que estão trabalhando agora em conjunto para que a gente consiga alcançar um determinado objetivo, tá? E essa interação, essa intercomunicação apresentada aqui dentro do nosso slide é o que nos possibilita a ideia de sistema. Vamos ver também um conceito de sistema, tá? Agora, quem foi que desenvolveu essa teoria geral de sistemas? Quem é o responsável? Gente, a pessoa responsável é justamente esse carinha aqui, né? Esse senhorzinho simpático, super simpático, né? Que é o Ludwig von Bertalanffy, né? Ele é um biólogo, né? Austríaco, que desenvolveu essa ideia de intercomunicação, né? Entre os diversos sistemas, tá? O nosso enfoque aqui será justamente no sistema aberto, mas existem diversas classificações. Agora, sempre surge a pergunta, estou estudando teoria geral de sistemas, mas o que seria essa ideia de sistema? Bora lá? Então, ó, quais são os propósitos, né? Quais são os propósitos aqui do nosso sistema, da nossa área de estudo, né? Teoria geral de sistemas. O que é que está por trás desse pensamento? O que é que a gente poderia encontrar aqui na nossa prova? Veja, a ideia, né, da teoria geral de sistemas é integrar conhecimentos das ciências conjuntamente ao mesmo enfoque, ou seja, teríamos o mesmo objetivo e várias ciências com diversas perspectivas estariam aqui, ó, agindo sobre o mesmo enfoque, com o mesmo objetivo, cada uma dessas matérias contribuindo de forma interdependente para a compreensão de um determinado problema, tá? Por isso que a gente diz que entendemos, né, que as descobertas de cada uma dessas áreas de conhecimento poderia ser aplicada nas outras. Veja o modelo antigo de enxergar as áreas de conhecimento, tudo de forma que é separado, ó, meteorologia, botânica, zoologia, geologia e administração. Hoje, a partir da teoria geral de sistemas, nós temos uma integração, então uma conversa entre essas diversas áreas do conhecimento. Hoje você tem percebido aqui no nosso encontro, né, pessoal, que estamos falando muito mais em teoria de administração do que necessariamente em TI. E eu gostaria, a essa altura do nosso encontro, perguntar para vocês como é que está sendo. Está dando para pegar bem? A qualidade do áudio está bacana? A didática aqui, né, a transição de telas está realmente sendo clara?
Tá tudo ok com a transmissão? Vamos informando aqui no chat, né? No caso, Rívia, que está escrevendo. Agradeço, tá, gente? Muito obrigado aí. Então, ó, vamos lá. E qualquer dúvida também, tá certo? Só jogar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá certo? Em tempo real. Então, ó, temos aqui a teoria geral de sistemas. Vamos ver agora o conceito de sistema diante desse enfoque sistêmico, né? Como assim enfoque sistêmico? Veja, estamos falando sobre a teoria geral de sistema e agora vamos dar um enfoque nessa ideia de sistema. Bacana? Bora lá? Diz o seguinte aqui o nosso conceito, né, sobre essa teoria. Trata-se de um sistema, né? Esse sistema ele pode ser entendido como um conjunto estruturado ou ordenado. Deixa eu mudar aqui o nosso ponteiro, ó. Ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação na busca de um ou vários objetivos, sendo caracterizado pela influência que cada componente exerce sobre os demais e pela união de todos, tá? Então, o que é que você precisa anotar aqui, ó? Que a ideia de sistema subentende que existem elementos que compõem esse sistema, né? Diversos elementos interdependentes, cada um com as suas características, que acabam se unindo para que um determinado objetivo ou vários objetivos sejam alcançados, né? E esses objetivos, a forma como essas disciplinas acabam encontrando ou analisando determinado fato, vai exercer influência no todo, que é a ideia do sistema, beleza? Aqui nós temos um exemplo, ó, do sistema digestório, com diversos elementos, né? Com diversos componentes, ó, boca, língua, esôfago, fígado, né? Estômago, e todos, cada um com as suas particularidades e funções, sempre vão exercer influência na ideia do nosso corpo, né? Em uma perspectiva da digestão, né? Então, toda a digestão ela vai depender da forma como esses elementos aqui se relacionam entre si, né? Para um objetivo em comum, que é o processo da digestão no corpo humano. Mas, meu Deus do céu, professor, está bem aberto, que essa parte aqui da matéria realmente exige esse conhecimento mais amplo, tá? Então, o examinador, de repente, lá nas alternativas, vai dizer que o enfoque da teoria geral de sistemas é recortada. Ele vai dizer, de repente, que a teoria geral de sistemas ela não tem uma visão interdisciplinar. E tudo isso você precisa anotar, né? Para perceber, né, na realidade, que se trata de uma afirmação incoerente, né? Que se trata de uma afirmação improcedente, que você não pode considerar como sendo a correta. Beleza, bora lá. Dando continuidade, agora a classificação quanto à constituição de um sistema. Nós temos os sistemas físicos ou concretos, sistemas abstratos ou conceituais, sistemas fechados e sistemas abertos, tá? Esses sistemas abertos aqui, gente, são os mais cobrados em prova, tá certo? Então você pode colocar já um asteriscozinho. Lembrando que esse material de apoio ele será disponibilizado, para vocês também, beleza? Esse material de apoio será disponibilizado para as senhoras e senhores, mas eu acredito que só tem senhoras aí, né? Então veja, para todas vocês, beleza? Então não precisa aqui ter aquela agonia para anotar. Só preste atenção nos detalhes, um detalhe ou outro é que você vai ter que anotar. Aquilo que não está aqui no nosso slide, né? Para que a gente aproveite bem o nosso momento aqui. Então vamos lá para a primeira classificação, né, de sistemas. A gente disse que existe aqui sistemas físicos ou concretos. Pessoal, e aqui é muito fácil de entender o que é um sistema físico. Olha, físico ou concreto é aquilo que eu consigo tocar. É aquilo que eu realmente consigo ter uma experiência palpável, né? Eu consigo ali ter um contato físico, tá? Por isso que é um sistema concreto ou físico. Bacana. Então, são compostos de equipamentos e maquinários que podem ser descritos em termos quantitativos de desempenho. Aí aqui, né, eu coloquei, claro, puxando uma velha sardinhazinha já para a nossa área, né? A área de computação. Então, a gente está falando aqui do hardware, né? É a parte física, é a parte palpável. Coloquei também aqui, ó, a ideia do nosso cérebro, tá? Do nosso cérebro. Bacana. Além disso, nós temos os sistemas
abstratos, beleza? Abstrato. Então, o que é que acontece? Bora lá? Sistemas abstratos ou conceituais são compostos por conceitos, planos, hipóteses e ideias lógicas. Então, veja, enquanto no sistema físico ou concreto, a gente tinha um enfoque aqui na figura, olha só, na figura do contato físico, aqui no sistema abstrato ou conceitual, a gente vai ficar mais no campo das ideias, né? Das ideias lógicas, das hipóteses. Então, sempre vai haver aqui uma relação de complementaridade entre eles. Então, vai haver uma combinação, né, que vão acontecer, óbvio, em contextos ou situações, condições contextuais. O principal exemplo aqui, né, gente, de sistema abstrato seria a ideia dos sistemas operacionais. São sistemas lógicos, né? É a ideia do software em si e dos pensamentos também aqui dentro do da nossa mente. Não é isso? Então, bora lá. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos agora ver a classificação dos sistemas fechados. E muito cuidado, tá, com esses sistemas fechados, porque eu já vou adiantar um conceito que iremos ver de forma mais detalhada um pouco adiante aqui no nosso estudo. Tá? Que dentro dos sistemas fechados, olha o nome, sistema fechado. Por que sistema fechado? Porque ele já foi construído e o processo de interação que esse sistema vai ter são com os elementos que compõem a sua própria estrutura. Ele não vai interagir com o ambiente externo, beleza? Não vai interagir com o ambiente externo, por isso que o nome é sistema fechado. Bacana? Enquanto os sistemas abertos ou vivos, eles vão interagir com o ambiente ao redor dele. Então, vamos ter um conjunto de elementos, como é o caso do nosso corpo humano, que de repente vai interagir com o ambiente externo. Nesse momento mesmo eu estou aqui, ó, no calor do sertão, sentindo muito, mas muito calor. E o meu corpo está interagindo com o ambiente, né? Então, o seu corpo também interage com o ambiente quando você sente frio, quando você sente calor. Porque você é um sistema aberto. O que está dentro de você, o conjunto de elementos que está dentro de você, interage com o meio ambiente, tá certo? Agora, detalhando um pouquinho mais, né, para que a gente passe aqui dessa fase do nosso estudo, os sistemas fechados são sistemas que não apresentam intercâmbio com o meio ambiente, não conversam com o meio ambiente, não recebem nem exercem influências do meio externo, possuem comportamento determinado, programado. Quais são os principais exemplos aqui de sistemas fechados? As organizações militares, né, e também a ideia das máquinas, beleza? Dentro do militarismo a gente já tem, né, tudo o que um militar ele precisa saber, né, tudo o que um mileco, né, precisa aí colocar em prática. Um sistema fechado também seria a ideia dos conhecimentos matemáticos, né, em que 1 mais 1 só pode ser 2. São as regras já aqui determinadas. Enquanto nos sistemas abertos, gente, olha que massa, eles são formados pela interação e intercâmbio da organização com o ambiente, tá? E aqui a gente fala organização de forma genérica, beleza? Então, quando é que isso vai ocorrer? Sempre, né, que esses elementos, eles interajam com o ambiente externo de alguma forma, exercendo influência ou recebendo influência, tá bom? Beber um cafezinho. Bora lá. Então, ó, quando ocorre uma mudança no ambiente externo, a organização se transforma para sobreviver. E acontece também o mesmo com o nosso organismo, né? É um dos princípios aí dentro da própria biologia em relação, né, à teoria da adaptação, né, da sobrevivência. Enfim, o mais forte vai sobreviver diante das novas circunstâncias, né? Aquele que tem a maior capacidade de se adaptar, esse sobreviverá. Então, ó, além disso, os sistemas abertos, obviamente, estão sempre adeptos à ideia das alterações, porque as inferências sempre se modificam, né? Ou as inferências sempre vai modificar esse ambiente aberto, tá? Principais exemplos, corpo humano e as empresas. Agora, aqui dentro de sistemas abertos, nós vamos ter aqui, ó, um caso de organismo e organização. Se você puder anotar isso aí, tá? Seria extremamente importante essa diferenciação.
essa distinção, beleza? O corpo humano, por exemplo, é um organismo porque ele herda características. Ele herda características. Vou botar assim, herda. Enquanto as empresas, elas são organizações, elas não herdam características, né? Elas estão aí envolvidas, na verdade, em outros conceitos. Bacana? Gente, até agora, alguma dúvida sobre esse assunto? Tá bacana dessa forma? Me mandem aí um feedback. Inclusive, hoje vamos falar, né, sobre feedback. Bora lá? Ainda dentro de teoria geral de sistemas, a gente vai ver agora as principais características dos sistemas abertos, das organizações mais precisamente, tá? Que é o que tem tendência aí a cair na sua prova, né? Hoje, aí as instituições que acabam sendo responsáveis pela nossa segurança, né? As polícias têm uma preocupação muito grande nessa perspectiva mais organizacional, beleza? Então é importante que sempre seja cobrado isso aqui mesmo nos editais, né? Professor, mas isso é tão complicado, né? A gente já tem tanta coisa para estudar. Pois é, né? Começou lá na PF e está agora se espalhando, né, nas polícias civis. Ó. Mas vamos lá. O que é que a gente precisa entender, né, aqui como sendo elementos substanciais para o funcionamento de uma organização? A organização, por ser um sistema aberto, ele vai estar, ou melhor dizendo, ela vai estar em um constante processo de interação. Então, ela vai precisar realizar a importação de insumos, que é a ideia das entradas no sistema, né, recebendo energias e elementos que são os responsáveis para que a empresa funcione. Além disso, vai ter a parte aqui, ou a característica da transformação, que é o processamento do sistema que vai converter esses insumos ou essas entradas, né, em energia que vai continuar, né, fazendo com que a própria empresa funcione. Também temos a ideia da exportação, que é o resultado da transformação anterior, né, que estava sob forma de produtos ou serviços, né, gente? Então, ó, peguei lá os insumos, processei e transformei eles agora em produtos ou serviços, tá? Então, temos também a ideia dos ciclos de eventos, em que as organizações vão importar e exportar constantemente para dentro e para fora de forma cíclica. Então, ó, a gente usa muito essas expressões aqui quando falamos do sistema operacional, né? A gente dá a entrada lá por meio de um dispositivo de entrada, inserindo informação. O processador vem, trabalha com a informação e entrega um resultado para o usuário, né, por meio da saída. Aqui não é muito diferente não, tá certo? Inclusive nós temos aqui, ó, exemplos do meio ambiente exercendo influência, né, no trabalho de um sistema aberto. Temos o sistema da organização em si, né, e as saídas, ó, recursos das matérias-primas, recursos das informações, recursos humanos, recursos financeiros, que são transformados, processados, né, por meio da tecnologia, por meio da administração e da produção, e são entregues aqui algumas saídas, né, como satisfação do funcionário, produtos e serviços e lucros e perdas, né, essas relações. E temos aqui, olha que massa, a ideia do feedback. O que viria a ser o feedback? O feedback nada mais seria, gente, do que a capacidade que um sistema tem de se retroalimentar. Como assim? De continuar dando continuidade a esse processo. Ó, então, nós temos aqui a saída e esse produto que saiu aqui, né, ele pode voltar a fazer parte do ciclo novamente. Né? Então, nós teremos aqui uma continuidade, né, nesse círculo, tá certo? Gente, eu preciso que vocês me deem um retorno, né? Não estou vendo o rostinho de vocês, não estou interagindo, né, com tanta velocidade. Então, me digam aí, gente, tá tudo bem com a transmissão? Tá bacana? Tá dando certo? Me expliquem. Podemos dar continuidade? Alguma dúvida até o momento? Digam aí, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao que a gente vem estudando? Podemos dar continuidade? Estou aqui, tá? Transmitindo no YouTube, mas também acompanhando o comentário de vocês, beleza? Então, bora lá?
Então temos aqui, está um pouquinho complexo, né, Ieda? Mas vamos lá. Principais conceitos encontrados nos sistemas abertos, gente, nas organizações, tá? Informação, energia, saída, retroação e olha esse outro conceito aqui, homeostasia, tá? Todo edital que a gente encontra essa ideia de teoria geral de sistemas, a banca Sebrasp cobrou esses dois conceitos aqui, ó, retroação e homeostasia, tá? E a gente já vai ver aqui de cara isso, sem muita enrolação. O que é que significa cada um desses termos? E vamos manter a calma, o coração calmo, tá? Isso aqui é muita informação, claro, uma semana antes da prova, na semana da prova praticamente, a gente vê isso, né? Descobrir que tem isso. Mas vamos devagarinho, só para a gente ter esses conceitos gerais. Eu estou contextualizando o nosso estudo, beleza? Quais são aqui as principais expressões que a gente vai encontrar ainda dentro né, dos sistemas abertos, dentro de teoria geral de sistemas? Bora lá? Informação. O que é informação? É tudo que permite reduzir a incerteza a respeito de algo. Então, sempre que a gente precisa, né, aprender algo, a gente vai atrás de informação. Né? Se informe, é uma coisa que a gente fala muito para as pessoas desinformadas que se acham aí donas de tudo, né? Energia é a capacidade utilizada para movimentar e dinamizar o sistema, fazendo funcionar. Materiais são os recursos a serem utilizados pelo sistema. Saída, ou output, né? É a ideia do resultado final que vai ser entregue aí pelo nosso sistema. Retroação ou retroalimentação é a ideia do feedback, tá, gente? Que é a capacidade de fazer com que todo o processo ele continue se retroalimentando, né? Se organizando, digamos assim. É um mecanismo segundo o qual uma parte da energia de saída de um sistema volta à entrada. Homeostasia é um equilíbrio dinâmico obtido pela autorregulação, ou seja, pelo autocontrole, beleza? A gente vai ver aqui mais adiante o que esses conceitos eles significam, tá, gente? De forma mais exemplificada. Mas vamos lá, a velocidade, né? Eu acredito que está bacana também aqui do nosso estudo. Não está tão lento, mas também não está tão rápido, né? Depois vocês podem revisar esse conteúdo aqui sem muito problema, tá certo? E eu penso que vai ser muito útil, né? Esse nosso encontro aqui, beleza? Bora lá? Dando continuidade ainda ao nosso estudo. Quais são os parâmetros envolvidos nos sistemas abertos? Entrada, processamento, saída, retroalimentação e ambiente. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é só algo repetido, né? São expressões diferentes para dizer a mesma coisa. Note que eu tenho a entrada, que é a ação, né, de colocar realmente um determinado insumo, né, algo que pode ser transformado. O processamento, que é a transformação em si, e a saída, que é a entrega de um determinado produto. E o processo de realimentação, também chamado de feedback, né? Que é quando a informação, ou melhor dizendo, que é quando a saída ela acaba sendo aí reintegrada ao sistema, né? Parte dessa informação. Poderíamos entender como processo, gente, aqui, de reciclagem de conteúdos, né? As empresas colocam isso em prática já há algum tempo. Produzem lá, sei lá, uma garrafa de vidro e depois parte dessas garrafas de vidro, por meio da reciclagem, voltam para o ambiente, para a cadeia de produção. Então, isso seria um exemplo de feedback? Seria um exemplo de retroação? Sim. De retroalimentação? Também, que são a mesma coisa, né? Processo de feedback. Bacana? Bora lá? Para mais um conceitozinho aqui. Temos aqui a organização agora, né, enquanto sistema aberto, visto sempre como um sistema. Como assim visto como um sistema? Deixa eu maximizar aqui a nossa imagem. Visto como um sistema que vai interagir com o seu ambiente, porque a empresa é um sistema aberto, né? A instituição responsável, por exemplo, pela Polícia Civil é um sistema aberto, né? Recebe insumos no começo, realiza um processamento no meio, e apresenta saídas como fim, né, para o ambiente. Aí nós temos a ideia da entrada da informação, processamento dela e entrega aqui de uma informação já organizada. Daqui a pouquinho a gente vai entrar
em teoria da informação e a gente vai entender, né, de forma um pouco mais detalhada como isso acontece. Vamos ver a evolução, né, do dado até a inteligência, tá certo? Que também é um tópico aí do seu edital, muito importante para a prova, inclusive, beleza? Bora lá. A empresa como um sistema aberto, então vai ter o meio ambiente e ela vai interagir com o meio ambiente, né? Sempre interagindo com o meio ambiente. Temos o processo de feedback, que é a capacidade que o próprio ambiente tem de realimentar o sistema por meio de novos insumos. Os insumos gerarão novos processamentos e saídas. Então, feedback nada mais é do que essa retroalimentação que é subproduto da interação da organização com o meio ambiente, beleza? Olha só, gente, que interessante aqui. Vamos ter agora, né, visões mais práticas a respeito das entradas, processamentos e saídas aqui no nosso ambiente, né, no nosso ambiente aí de teoria geral de sistemas. Bora simbora. Espero que vocês já estejam mais tranquilos, né, aqui dentro desse tópico, né, a essa altura da nossa conversa. Bora lá? Então, ó, nós temos aqui um exemplo de sistema, ó, fábrica de bicicleta, outro sistema aberto, universidade, e outro sistema aberto que é um serviço de saúde. Quais são os objetivos? O objetivo da fábrica de bicicleta é fabricar, comercializar bicicletas de melhor qualidade, enquanto o da universidade é a aquisição e desenvolvimento do conhecimento e do serviço de saúde de melhor qualidade. Beleza. Qual vai ser a entrada na fábrica de bicicleta? Ó, armação, componentes, trabalho e suprimentos. Qual vai ser o processamento para entregar o objetivo? Solda, pintura, montagem e a saída, bicicletas acabadas. Enquanto na universidade a entrada vai ser estudantes, professores, administradores, livros e equipamentos. Vai existir o processamento por meio do ensino, pesquisa e serviços e vai ter aí como resultado os produtos, né? As saídas como estudantes, cultos, pesquisas significativas, serviços à comunidade. Na ideia do serviço de saúde, do mesmo jeito, onde tem a entrada, o processamento e a saída, né? Nós temos aqui nessa noite Kellyanne, né? Kellyanne trabalha aí com o sistema, né? E ela sempre vai precisar, por exemplo, da entrada em nota fiscal, da saída em nota fiscal, da entrada em produtos, da baixa em produtos, e tudo isso está associado aqui a um sistema. Inclusive ela usa, né, um software que é chamado assim de sistema, que precisa de um banco de dados, né, de uma base aí para de repente estar interagindo, né? Então nós temos um caso prático aqui, beleza? Pelo menos uma pessoa aqui na nossa noite, né, faz a utilização aí desse tipo de sistema. Show de bola? Bora lá? Agora, ó, as diferenças entre sistemas vivos e organizações, tá? Eu já dei aqui, né, algumas palavras a respeito de dois exemplos básicos. Por exemplo, sistemas vivos e sistemas organizados, né, ou sistemas organismos e sistemas organizados são os exemplos mais comuns de sistemas abertos, que são o nosso principal enfoque para a banca de concurso Sebrasp, né? Ela sempre gosta de cobrar esse conceito aqui. E a teoria geral de sistemas vai englobar justamente isso, gente. Porque isso também se aplica à tecnologia da informação, mas nada impede que isso aqui seja, né, um fruto de estudo em qualquer ambiente, né? E no seu local de trabalho, no seu futuro local de trabalho, isso daqui também é muito importante. Tá? Então nós temos aqui, ó, os sistemas vivos, né, que a gente já havia comentado, né, de forma bem pontual. Por exemplo, o ser humano. E temos os sistemas organizados ou organização, as empresas. Ó, os sistemas vivos, eles nascem e herdam suas formas estruturais. Eles herdam aí, né, de um sistema pai. Eles estão aí, né, associados a um sistema pai. Eles morrem com um tempo de vida limitado. E quando a gente faz um contraste, uma comparação entre os dois, ó, enquanto os sistemas vivos nascem e herdam suas formas estruturais, os sistemas organizados ou a organização, eles serão organizados e adquirirão sua estrutura por etapas, né, por construção, beleza? Enquanto os sistemas vivos morrem com um tempo de vida limitado, os sistemas organizados ou a organização podem reorganizar-se, teoricamente, têm vida ilimitada.
podem ressurgir, melhor dizendo. Então, veja, a gente não pode ser cabeçudo. Se o examinador disser que uma organização ela tem um tempo de vida ilimitado, a gente não pode cair naquela ideia de que tudo o que for muito aberto dentro da Sebrasp vai ser errado, porque nesse caso estará correto, tá? A empresa ela tem, em tese, né, a ideia de ser eterna, né, enquanto organização, beleza? Que pode se reorganizar e sobreviver. Nós temos aí um exemplo da própria Coca-Cola, né, que é uma empresa aí já, né, centenária. Bora lá? Temos aqui que os sistemas vivos possuem um ciclo de vida pré-determinado, enquanto o sistema organizado não tem ciclo de vida definido. Os sistemas vivos geralmente são sistemas concretos. O sistema pode ser descrito em termos físicos e químicos, enquanto os sistemas organizados eles são abstratos. O sistema pode ser descrito em termos psicológicos. Mas, Roberto, como assim? Olha, uma empresa não é um prédio, uma empresa não é um funcionário, uma empresa não é um patrão. É a união de todos esses elementos organizados de forma lógica, de forma intencional, de forma coordenada, beleza? Nada impede que dentro do sistema organizado existam sistemas vivos, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Como assim nada impede que um sistema organizado tenha dentro de sua estrutura um sistema vivo? Uma pessoa trabalha numa empresa. Simples de entender, tá? Então, os sistemas vivos, eles são completos, tá? Geralmente são completos. Porque a gente tem a ideia do parasitismo, né, gente? Que é excepcional. A ideia do vírus, por exemplo, não é completo. A gente também não pode dizer que ele é vida, nem que ele deixa de ser vida. Né? Se tiver alguém aí que entende, que manja das biologias, me perdoe, tá? Então, enquanto os sistemas organizados ou organização são incompletos, porque dependem da cooperação de outras organizações, beleza? Então, os sistemas vivos, eles estão aí relacionados ou predispostos a ter algum tipo de enfermidade, né? Até porque eles têm um ciclo de vida predeterminado. Então, o que é que acontece? A enfermidade vai se definir como um distúrbio no processo vital, né? Ou seja, vai prejudicar a ideia da vida, vai reduzir significativamente o ciclo de vida. Enquanto os sistemas organizados vai ter aí a ideia de um problema, né, definido como um desvio de normas sociais. Porque se trata de uma organização, de um sistema abstrato, de ideia, de conexão entre as diversas ideias. Não é à toa que a gente tem a expressão, né, muito comum hoje no campo da administração, que é o mindset, né, que é a ideia da mentalidade aí corporativa, beleza? Gente, essas premissas aqui, elas também costumam muito cair na prova da banca Sebrasp, tá? Sobretudo as questões certo e errado. E eu tive certa dificuldade em selecionar questões para vocês, principalmente por essa característica, né? A maioria das questões que a gente tem é tudo certo e errado. Mas acabei dedicando algum tempo e organizando também algumas questões para que a gente pudesse aqui praticar, tá certo? Então vamos lá para as premissas, para que a gente entenda mais sobre essa ideia de sistemas abertos. Professor, existem sistemas fechados, mas quando o examinador fala em sistema, eu já vou entender como sendo um sistema aberto? Sim, você já vai entender como um sistema aberto, a menos que o examinador fale em sistema fechado. Os sistemas fechados, eles têm uma característica muito interessante, que é a ideia da entropia interna, tá? Entropia é o processo de desgaste, tá? O desgaste de um sistema fechado vai acontecer de forma interna. Ele não vai interagir com o meio externo, então é uma entropia interna. Falou em entropia interna, isso é uma característica do sistema fechado, tá? Falou em entropia, isso é uma característica do sistema aberto, e a gente vai ver algumas características em relação a isso um pouco mais adiante. Gente, até agora, tá dando para acompanhar aí as ideias? Eu sei que é muita informação, tá? Isso aqui é óbvio, né, que seriam aí muitas informações. Eu nunca estudei. Pronto, por isso que eu vim, né, com essa proposta aqui de vermos de forma pontual. Lembrando que isso aqui não é tudo, gente. Tem muito mais informação. Então, uma porrada de informação. Você encontra aí PDF, livros com 200, 300 páginas, sem exagero, beleza?
e para a área de TI e até mesmo para a área das carreiras policiais. Mas eu estou aqui tentando trazer para vocês as ideias centrais, aquelas que realmente podem cair em prova, beleza? Show de bola? Então vamos lá, me deem um feedback aqui, tá fluindo, não tá, tá melhorando, tá ficando mais claro, vocês estão ficando menos perdidos, né? Vocês acabaram comentando aqui, Rívia, né? Estamos um pouco perdidos, mas e agora? Já se encontraram um pouco mais? Já estão conseguindo entender mais aqui em relação à nossa discussão? Comentem aqui, por gentileza. E aí? Me digam. Vamos falar aqui, né, também sobre essas premissas, gente. Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Comentem por aqui, tá? Sistemas, né? São 3 premissas, agora de acordo com um teórico chamado Chiavenato, beleza? É um assunto que não tinha estudado. Boa, perfeito. Não tinha estudado, né? Aí realmente você vai ter aquele susto, né? Imagina o trabalho que dá organizar isso aqui, né? Eu passei aí quase uma semana, né? Eu acabei comentando com o Rive a época em que eu preparei, né? Pronto, estamos nos acostumando com a ideia. Eu já te imagino falando isso, Rive, morrendo de rir. Mas vamos lá, ó. Nós estamos aqui, né, apresentando, gente, justamente as ideias principais. Eu acabei comentando com o Rive aí uma semana mais ou menos, só de preparação nesse material específico, que é muita coisa mesmo. E eu estava ali filtrando justamente o que é importante, né? Claro que eu gravei isso aqui, né, para o ambiente lá onde eu estava trabalhando de forma presencial, né? Mas agora estamos utilizando aqui com vocês de forma mais prática, beleza? Vamos embora. Quais são as 3 premissas? Ó, vamos dar continuidade. Primeira premissa, né? E lembrando, claro, que isso aqui é de acordo com o pensamento de Chiavenato, né, que é um grande teórico da área da administração. Como um estudante da área da administração, eu sou um excelente cantor. Nunca estudei muita coisa não, tá? Parece que tem propriedade, mas somente aqui na área de TI mesmo. Vamos embora. Ó, premissas da teoria geral de sistemas de acordo com Chiavenato. Primeira premissa, ó, sistemas existem dentro de outros sistemas. Então, ó, sempre que a gente fala de um sistema, existem outros sistemas que acabam guardando esse sistema. Meu Deus do céu, né? Parece que é um loop, uma discussão filosófica, mas vamos com calma. Ó. A gente sempre vai ter essa relação. Há um sistema, dentro desse sistema podem existir subsistemas e acima desse sistema também pode existir, né, um sistema pai, né, que é aquele sistema que guarda o sistema que a gente está falando. Misericórdia, parece uma discussão filosófica, realmente parece, tá? Então, ó, sistemas existem dentro de outros sistemas. Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior, o suprassistema ou sistema pai. Cada subsistema pode ser detalhado em seus subsistemas, componentes e assim por diante. O suprassistema também faz parte de um outro suprassistema maior. Esse encadeamento parece ser infinito. Bem, as moléculas existem dentro de células, que existem dentro de tecidos, que compõem os órgãos, que compõem os organismos e assim sucessivamente. Veja, isso aqui já é uma coisa mais voltada para a biologia, né? A gente vem lá do átomo, aí depois molécula, depois das moléculas a gente tem a célula, depois da célula o tecido, depois os órgãos e por aí vem a ideia, né, dos organismos, beleza? Então, ó, sistemas abertos é uma outra premissa. O que são sistemas abertos? Em decorrência da premissa anterior, cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas. Os sistemas abertos são caracterizados por um processo infinito de intercâmbio, ou seja, de conversa com o seu ambiente para trocar energia e informação. Exemplo, uma empresa é caracterizada como um sistema aberto, pois sofre interações e flutuações
de seu ambiente interno e de seu ambiente externo, tá? Então, quando a gente fala em ambiente, é bom lembrar que dentro do sistema aberto, a interação ela acontece tanto com o ambiente interno, que compõe a sua estrutura interna, como também com o ambiente externo, beleza? Com outros sistemas, né? Com os sistemas que acabam aí sempre no contexto. Lembrando que essa ideia de sistema, de um sistema estar dentro de outro sistema, é associada ao sistema aberto, tá? No sistema fechado, isso não é uma regra. As funções de um sistema dependem de sua estrutura, ou seja, a estrutura de um sistema vai dizer as funções que ele vai ter. Então, cada sistema tem um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro de um meio ambiente ou dentro do meio ambiente. Vamos embora. Dá prosseguimento aqui, gente, ao nosso estudo. Ó. Temos a teoria da forma. Cuidado, porque cada um desses temas, dessas ideias que nós estamos trabalhando, daqui a pouco vamos ver dentro de questões. Eu separei aqui 4 questões de múltipla escolha, que na verdade eram várias questões, várias assertivas de certo e errado, do modelo Sebrae certo e errado, e eu acabei unificando em uma questão só, para a gente trabalhar diversos aspectos dessa primeira parte aqui do nosso encontro, que é a teoria geral de sistemas, tá? Então, daqui a pouquinho, a gente vai ver como isso aqui pode ser abordado em prova, beleza? Geralmente, quando cai, gente, é uma questão, 2 no máximo, tá? Sobre o tema, sobre a temática. A gente vai responder um pouquinho mais, justamente para fixar, para anotar quais são as principais características. Mas não é nada do outro mundo, beleza? Bora lá. Teoria da forma. O que é a teoria da forma? A teoria da forma é o nome que a gente dá ao conceito de que o todo é maior que a soma das partes. As propriedades das partes são definidas pelo todo a que pertencem, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes. Misericórdia, professor. Como assim? Veja, eu tenho lá um batalhão de policiais militares. Eu não posso dizer que a instituição, a organização, o sistema polícia, ele se limita à união de todas essas partes. Não. Há por trás disso tudo uma ideia, uma ideologia, né? Há por trás disso tudo propriedades que, quando estão unidas, dão origem a algo que extrapola a mera junção das partes. Inclusive, nós temos o conceito aqui, né, de Gestalt. Gestalt é uma escola psicológica, inclusive, né, que fala sobre a percepção das coisas no mundo, beleza? Então, está muito associada a essa ideia, que um todo vai muito além da junção das partes, né? Vocês já devem ter estudado isso aí no processo de formação de vocês em algum momento. Então, vamos lá. Ó. A partir da soma de cada uma das partes, nasce uma nova entidade, por meio do conceito de sinergia. Sinergia nada mais é do que a união de vários órgãos, cada um com uma finalidade com energia diferente, que estão agindo com o mesmo objetivo, tá? Então, eu posso olhar aqui para o meu quebra-cabeça e entender que o quebra-cabeça é bem mais do que a união de cada uma das peças, né? Tem toda uma ideia por trás, beleza? Tem toda uma ideia por trás. Do mesmo jeito que o corpo humano, né? Que o organismo humano vai além da junção das células com os tecidos, com os órgãos, com o sistema e os organismos, beleza? Então, nós precisamos ter isso aqui em mente de forma bem clara, tá? Para compreendermos bem. Agora, além dessa ideia de teoria da forma, que o todo é maior do que a junção das peças ou das partes, a gente tem esse conceito de entropia, que eu já falei com vocês. Olha aqui para a imagem, ó, é bem simples de entender. Entropia, a gente poderia entender como a deterioração, né? Ou seja, a capacidade de algo se fragmentar com o tempo. Então, nós temos o seguinte conceito. Ó. Entropia é o processo de desorganização natural das coisas ao longo do tempo. Então, tudo vai sofrer com a entropia, tá? Esse corpinho bonito que está agora, né, diante dessa tela, me assistindo, um dia vai sofrer
com a entropia, se não já estiver sofrendo, né? O meu corpo sofre com a entropia constantemente, principalmente aqui no sertão. Parece que eu acabo perdendo, né, 2 quilos por dia, beleza? Parece só, porque o peso continua o mesmo. Mas veja, qual é a ideia da entropia? É a desorganização natural, é o desgaste natural das coisas. Veja que massa. Temos aqui essa imagem, ó. Uma imagem com baixa entropia e uma imagem com muita entropia. Eu poderia associar isso aqui às moléculas de água, né? Eu acho que as moléculas de água se encaixam melhor aqui, né? Quando a gente olha para as moléculas de água, quanto mais entropia, mais agitadas elas estarão. Por exemplo, quando você tem a água gelada, né, ela está ali com um processo de entropia bem tranquilo, né? Não está sofrendo tanto com a entropia. As moléculas estão ali organizadas, né? Com o mínimo de movimentação possível. Quando a água está quente, ela está com um processo de entropia muito elevado, por isso que ela vai evaporar, né? Está ali sofrendo com a agitação dos seus elementos de forma muito louca, né? Muito doidona. E tudo isso aqui é explicado pelo processo da entropia. Beleza? Show de bola? Gente, tá dando para acompanhar, tá dando para pegar aí, né, a nossa discussão. Tá fluindo. Me digam aí. Vão comentando aqui, tá? Não esqueçam de comentar. Vão fazendo comentários aí, gente, pra gente ir conversando, tá? Tô sentindo falta de Kellyanne, acho que Kellyanne tá quietinha, só olhando aí. Tá? Me descrevam aí, vocês estão assistindo a gente por onde? Pela TV, pelo computador? Como é que tá? Estão fazendo anotações? Tá dando para esclarecer mais esses conceitos aqui? Veja, vimos agora o conceito de entropia, né? Entropia é esse processo de deterioração. E eu vou falar agora com vocês sobre a entropia negativa, ou a negentropia, beleza? Não confundir lá com a ideia, né? Ela está aqui, né, na TV. Show de bola. Manda um abraço aí. Então, ó, nós estamos agora falando sobre a entropia negativa, ou a negentropia. Professor, o que é a entropia? A entropia é justamente essa deterioração. Entropia negativa é o que o organismo aberto, né, o sistema aberto, vai exercer para equilibrar as coisas. Como assim? Está acontecendo processo de deterioração no nosso corpo constantemente, que é a ideia da morte das nossas células. E o nosso corpo ele vai agora fazer um processo de defesa para assegurar que o nosso corpo, né, o nosso sistema, ele ainda continuará funcionando, que é criando novas células. Tá? Então vai existir agora um processo de entropia reverso. Se em um a gente tem a deterioração, no outro a gente tem uma autorregulação, um esforço, né, para conter a entropia, beleza? Por isso que a gente chama de entropia negativa, já que é o contrário do conceito de entropia, ou negentropia ou manutenção. Veja a figurazinha que eu coloquei, ó, um carinha aqui tentando se equilibrar. Essa é a ideia da entropia negativa ou da negentropia, tá? Que sempre vai visar a ideia da manutenção. Então, bora lá. O que seria a entropia? É a força que o sistema usa para combater a entropia. Por exemplo, nós temos um metabolismo humano. Então, quanto mais energia eu consumo, né, quanto mais insumos eu coloco aqui no meu corpo, que eu tenho colocado bastante, né, como eu estou gordinho, estou ganhando uns quilozinhos, mas o meu corpo vai ter que gastar energias, né, para equilibrar esse processo de desgaste, beleza? Então, entropia seria justamente esse processo, né, que a gente chama de metabolismo. Algumas pessoas têm um processo de entropia negativa muito rápido, às vezes maior do que a própria entropia, né? Por isso que ficam aí magrinhos, né? Eu queria ter esse biotipo aí, né? Mas bora lá. O que a gente pode ainda falar sobre a entropia negativa? Que é a força que o sistema usa para combater a entropia e que também está associada à organização, né? Ter que precisar desgastar de forma muito excessiva a energia para combater o processo natural da entropia. Aí nós temos um conceito aqui, olha, muito massa, também muito cobrado em prova, que é a homeostase. Gente, essa ideia de homeostase
nada mais é do que a ideia de equilíbrio. Veja que o carinha está aqui, ó, tentando se equilibrar por meio da entropia negativa. Quando ele alcança o equilíbrio, ele também está colocando em prática esse conceito da homeostase, beleza? O estado firme nos sistemas abertos. É o mesmo que a gente dizer, por exemplo, que eu estou aqui no sertão e o calor está de matar. Vocês estão no agreste, o calor está mais ameno. Daí tem uma pessoa que está lá no Polo Norte. Aí tem outra pessoa que está lá no Polo Sul. E são, temperaturas totalmente diferentes. O sistema, ele é basicamente o mesmo. Temperatura normal, 36 graus no nosso corpo. Esse processo de ficar soando, nada mais é do que a tentativa do nosso corpo em produzir uma entropia negativa. Né? Uma resposta do nosso corpo em relação ao calor. Quando a gente alcança o equilíbrio, o calor vai embora, tá? De forma prática aqui. Então, a homeostase seria a organização, né? Que a organização, né? No caso é o esforço que a organização precisa manter para que alcance esse estado de equilíbrio, né? Em seu funcionamento. Quanto maior a entropia interna, maior o desequilíbrio e pior o funcionamento. Veja, quem é que geralmente tem muita entropia interna e que acaba se desorganizando totalmente os sistemas, né, fechados, ou as organizações aí fechadas, né, acabam sofrendo muito com esse processo, né? A ideia justamente de termos uma resposta, né, do ambiente e utilizarmos essa resposta do ambiente para modificar o nosso funcionamento, tá certo? Então, bora lá.